O ditado "fale bem ou fale mal, mas falem de mim" nunca foi tão claro quando a gente se refere a algum conceito dentro de um livro. E isso a gente pode observar com bastante veemência na sexta lei do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A lei diz o seguinte: chame a atenção a qualquer preço. O autor acredita que, para você ser alguém poderoso, você precisa ser visto. E que, portanto, se você não é visto, você não é lembrado. E no jogo do poder não é diferente. Aquela pessoa que deseja alcançar o poder, independente de qual esfera seja, ela precisa criar toda uma atmosfera de visibilidade. No início, a pessoa ela deve chamar atenção de alguma forma, ela deve criar uma espécie de persona de modo tal que diferencie ela das demais pessoas ali, principalmente daquele mesmo nicho, daquela mesma comunidade e etc. O autor diz também que, quando você está no início da carreira ou no início do procedimento em se tornar alguém poderoso, é sempre importante você não se preocupar com a qualidade dessa atenção que você irá chamar. O importante é ser lembrado independente de qualquer que seja o cenário, ainda que as pessoas estejam te caluniando, te difamando ou simplesmente te atacando sem motivo aparente. E a gente pode observar isso, muitas das vezes, até em figuras importantes aí no mainstream e também na história. Pessoas essa que de alguma forma conseguiram chamar a atenção, uma vez que ficava o tempo todo martelando no subconsciente das pessoas. A gente pode observar também até alguns casos mais extremos, que é o que não aconselho que vocês façam para alcançar o poder, e nem mesmo o autor desse livro, que é, por exemplo, aquelas pessoas, serial killer, que acabam tendo uma notoriedade, inclusive, mesmo depois de presas, acabam recebendo convites para namorar, pessoas que querem visitá-las na cadeia, inclusive visita íntima. Teve até casos de pessoas que cometeram atos assim absurdos que se casaram na cadeia justamente porque chamaram a atenção de alguma forma, conseguiram aparecer, ainda que de uma forma extremamente negativa. Obviamente, o poder que você aqui almeja não é esse poder de estar encarcerado, creio eu. Então, para que você possa alcançar o poder de alguma forma, é preciso que você seja visto, ainda que de uma maneira um tanto quanto estranha. Não muito distante, ao observar a história, podemos ver no caso aí das eleições. Nós tivemos sempre figuras emblemáticas que o tempo todo faziam questão de estar na mídia, ainda que seja sobre algum escândalo, ou alguma mentira que ela contou, ou então uma contradição que ela teve propositalmente para que as pessoas pudessem noticiar aquilo. Como, por exemplo, a gente vê casos de Bolsonaro, de Lula, o próprio Pablo Marçal, a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo foi uma jogada de marketing assim absurda, ele fazia sempre questão de estar presente, dava declarações um tanto quanto polêmicas propositalmente, às vezes se envolvia em confusões de uma maneira bem planejada, justamente para que o nome dele pudesse estar em voga. E antes disso, não sei se vocês acompanham muito essa questão da internet afora, ele sempre fazia aqueles cortes absurdos, falando que de repente assumiu o comando de um avião que estava em queda, que estava em pane, de repente fez uma atitude que parecia paranormal, enfim, tantas outras coisas, exatamente para que ele se tornasse meme, tal como ele assim foi. E nisso, só valorizou a imagem dele porque o nome dele já estava extremamente popular, mesmo antes dessas coisas, mas depois disso tudo, ele deu um upgrade na atenção que de fato ele queria, para que assim ele pudesse chegar forte aí na Prefeitura de São Paulo. E mesmo ele não tendo ganhado, ele deu trabalho para as pessoas que foram para o segundo turno. E fora isso, a gente vê tantos outros exemplos de pessoas que almejavam o poder e conseguiram através de questões chamativas. Outras subcelebridades também já fizeram isso muitas das vezes. Quando percebiam que não estavam tão em voga assim, quando o nome delas não era tão falado, sempre arrumava algum escândalo, uma suposta traição, uma suposta desavença, alguma coisa muito polêmica e por aí vai. Com certeza, essas pessoas devem ter lido esse capítulo da Lei do Poder, pois o resultado foi certo. Então, de uma maneira bem resumida, o autor diz que o seu nome sempre tem que estar na boca de alguém, independente de qual seja a qualidade daquilo que irá ser falado a seu respeito.
Como de costume, trouxe aqui 3 frases extraídas desse capítulo do livro que resume bem a essência do que o autor quer dizer. A primeira é: no início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. A pior coisa do mundo para um homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder é ser ignorado. A segunda frase é: uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. Compreenda, as pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações são incapazes de se prever. E por último, mas não menos importante, é uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair. Por conseguinte, não pareça estar excessivamente querendo atenção, pois isso é sinal de insegurança, e insegurança afasta o poder. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram até o fim. Nos vemos amanhã na próxima lei. Até mais.